Buscando verdadeiramente a Deus. Dom Bernardo Bonovitz. Introdução. Desde o início do século XIII até o Concílio Vaticano II, na metade do século XX, a espiritualidade da Igreja Católica era em grande parte moldada pelas espiritualidades das novas ordens, franciscanos, dominicanos, carmelitas e jesuítas. Cada uma delas foi fundada ou refundada por pessoas altamente carismáticas de grande santidade, como Francisco e Clara, Domingos, Teresa d'Ávila e João da Cruz, e Inácio de Loyola. Em cada caso, os fundadores ou aqueles a eles associados produziram uma literatura mística incrivelmente rica. É de tirar o fôlego só de pensar o que devemos a essas tradições, especialmente às suas gerações, especialmente às suas primeiras gerações. Os franciscanos nos deram escritores como Boaventura, Pedro de Alcântara e Francisco de Osuna. Os dominicanos, Tomás de Aquino, Mestre Eckhart, Tauler e Suso. Os carmelitas, Teresa e João, e mais tarde Teresinha, Elizabeth da Trindade e Edith Stein. Os jesuítas, Santo Inácio, no século VI e posteriormente nos séculos XVII e XVIII, surgiram um grupo de teólogos místicos franceses como L'Allemand, Surin e de Caussade. Vale ressaltar que essas ordens, sobretudo em seus ramos masculinos, eram apostólicas. Figuravam entre suas atividades ir a missões, estabelecer paróquias e fundar escolas e universidades, exercendo um vasto ministério de direção espiritual. Também estendiam suas fronteiras por meio da criação de ordens terceiras, ou confrarias, pelas quais os leigos podiam se associar espiritualmente a uma ordem particular e serem formados em suas tradições. Juntando todos esses fatores, a influência contínua dos fundadores no decorrer do tempo, segundo pesquisa publicada pela revista Time, São Francisco foi escolhido a figura histórica mais significativa do segundo milênio. As escolas de escritores espirituais distintos, o ministério apostólico de padres e irmãos, e eventualmente de irmãs, e a receptividade à participação dos leigos por parte de terciários e sodalícios, não é de se admirar que a maioria dos católicos, consciente ou inconscientemente, pensava, sentia e rezava na linha de uma das grandes ordens. Quantos milhões de católicos não associavam espontaneamente a oração contemplativa carmelitana, olhando para o castelo interior, de Teresa d'Ávila, para a noite escura da alma, de João da Cruz, ou para a história de uma alma, de Teresinha do Menino Jesus, para inspiração e iluminação? Quantos outros milhões, tanto religiosos quanto leigos, praticavam no decorrer de toda sua vida adulta alguma forma de oração baseada nos exercícios espirituais de Santo Inácio? Vale lembrar que várias congregações, especialmente femininas, tiveram jesuítas como seus fundadores, os quais, quase inevitavelmente, basearam as constituições e práticas espirituais dessas novas congregações em modelos jesuítas. Resumindo, durante todo esse período, o católico que desejasse uma vida de oração e devoção acabava bebendo do poço de uma ou de várias dessas ordens. Isto é ainda mais verdadeiro para o Brasil, onde a colonização foi acompanhada desde o início por um trabalho de evangelização, o qual foi levado a cabo quase exclusivamente por franciscanos e jesuítas. As digitais dos filhos de Francisco e Inácio estavam por toda parte, e sua influência se fazia ainda mais forte por causa da proibição de longo prazo imposta pelo governo português para o estabelecimento de comunidades contemplativas masculinas, cistercienses, trapistas, cartuchos, camadulenses, aqui no Brasil. Nos últimos 50 anos, porém, vem ocorrendo uma mudança gradativa. Leigos, aos quais o Concílio Vaticano II dedicou tanta e muito merecida atenção, sem de maneira alguma voltarem suas costas para a herança espiritual, começaram a olhar para outras direções em busca de enriquecimento e de orientação espiritual. Um dos lugares onde esse olhar caiu e ficou é na tradição monástica. Desde a década de 1960, um número cada vez maior de católicos tem feito retiros em comunidades monásticas. Ali encontraram um caminho de prática e crescimento espiritual, que parece naturalmente corresponder a seus anseios e às suas possibilidades. Eles, entre aspas, redescobriram os salmos,
base da oração monástica desde o século III, poemas religiosos de grande beleza, proximidade e intensidade. Eles se agarraram à Lexio Divina, a imersão orante diária na Palavra de Deus, em que se medita uma breve passagem por 20 ou 30 minutos, permitindo que se conecte com o íntimo de seu coração, preservando-se pelo restante do dia como um oásis secreto ao qual se pode sempre voltar, especialmente em momentos de desafio, de dúvida ou de interesse. Também se identificaram com grande honestidade e realismo da tradição monástica, presente especialmente nos apophtegmas dos padres do deserto e na regra de São Bento, em que os monges falam com simplicidade e humildade das dificuldades de ser um verdadeiro cristão e de viver genuinamente o Evangelho. Muitos deles pediram que os monges se tornassem seus diretores espirituais, iniciando-os numa tradição em que o silêncio e a fala, a comunhão e a solidão, o trabalho e a oração, a leveza e a seriedade, a correção e o perdão têm seu lugar. Acima de tudo, sentiram-se atraídos à comunidade monástica. Essa reunião de pessoas comuns, imperfeitas, que se comprometem por toda a vida a um único processo de aprender a amar a Deus, ao próximo e a elas mesmas. Eles se encantaram com o clima de paz, alegria e oração que uma comunidade de pessoas ordinárias consegue criar, simplesmente por não desistirem nunca e por confiarem continuamente na misericórdia divina. Esses leigos entendem intuitivamente o porquê de o primeiro dos, aspas, aspas, instrumentos de boas obras, fecha aspas, no capítulo 4 da regra de São Bento, ser amar o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E o porquê de o último ser nunca desesperar da misericórdia de Deus. O novo interesse pela espiritualidade monástica originou, por sua vez, um corpus de literatura monástica que não para de crescer. Naturalmente surgiram muitos estudos acadêmicos analisando a doutrina de um ou outro mestre clássico do monaquismo. Mas o movimento maior ocorreu em relação ao tipo particular de literatura monástica, a saber, que torna a sabedoria monástica acessível ao leitor moderno não monge, um leitor que gostaria de partilhar das riquezas do mosteiro, enquanto continua sendo fiel em sua vocação de marido, religioso, de seminarista, de bispo, de celibatário. Impressiona o número de pessoas por volta dos 40 anos, 50 e 60 anos que encontraram no ensinamento monástico o alimento que buscavam havia muito tempo. Nunca me esquecerei da senhora que me disse que, antes de entrar em contato com a espiritualidade monástica, se sustentava com uma dieta de chá e torradas. Agora, ela se banqueteia todos os dias. Assim, temos escritores notáveis como Ansel Grum, Thomas Keating, Basil Pennington, Lawrence Freeman, Jean-Yves Leloup, todos colaboradores nessa transmissão da tradição monástica cristã a toda a Igreja. Eles vieram ao Brasil para apresentar pessoalmente a espiritualidade monástica e auxiliar os leitores e ouvintes a se apropriarem dela, como um caminho para a intimidade com Deus, um caminho à caridade universal, um caminho para se transcender o egoísmo e, em última instância, um caminho para a felicidade. Sou grato por dar minha resposta ao desejo de tantas pessoas de conhecer Deus mais profundamente, através do caminho da espiritualidade monástica. A cada capítulo espero apresentar algum aspecto da busca e da experiência monástica divina e oferecê-la aos leitores desse livro na esperança de que caia bem. São Bento coloca como única condição para a recepção de um candidato no mosteiro o fato de que ele busque verdadeiramente a Deus. Daí o nome deste opúsculo, Buscando Verdadeiramente a Deus, na esperança de que a escrita e a leitura dessas páginas sejam uma maneira de buscá-lo juntos.